Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Essa é uma leitura que, a partir do Novo Testamento, poderia ganhar perspectivas apocalípticas. Fala de uma rebelião que lembra a volta do Filho do Homem com miríades de seus anjos para julgar as nações. A volta do Cristo começa de fato com a pregação do Evangelho, que é a porta do retorno ao eterno, porta esta que é oferecida à humanidade. E a rebelião das nações contra o seu reinado, que parece uma rebelião contra a suzerania de Davi, no Novo Testamento ganha uma dimensão redentora. Aliás, o Salmo 2 é muito citado no Novo Testamento. Pedro diz que o martírio é fruto dessa rebelião dos magistrados e dos reis e dos príncipes, que começa com Pôncio Pilatos. Por quê? Porque as lideranças dos povos se recusam a receber o novo rei. O apóstolo Paulo também cita o Salmo explicando que a filiação divina de Jesus de Nazaré foi declarada por meio de sua ressurreição, como a fala do Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isto é, na visão paulina pelo Espírito Santo, a frase eu hoje te gerei significa que a ressurreição atesta a filiação divina de Jesus de Nazaré. Ele o cita em Romanos capítulo 1, versos 14 e em Atos capítulo 13, verso 33. Esta frase também é citada em Hebreus capítulo 5, versículo 5, como prova da elevação de Jesus à condição de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, tudo ligado à redenção. No Novo Testamento, portanto, esse salmo
vira um roteiro a partir da ressurreição. O roteiro poderia ser assim. Cena 1. O ungido ressuscita e é constituído rei pelo Senhor sobre o santo monte Sião para governar todas as nações. Cena 2. Os reis da terra, movidos por fantasias, se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles pensam que podem descartá-lo e que podem resistir ao seu poder. Cena 3. O Senhor, que reina absoluto sobre o universo, a Trindade, zomba deles às gargalhadas. Cena 4. O ungido informa a todos que 1. A partir de sua ressurreição, foi empossado como rei sobre as nações. Bom, o Deus Filho sempre o foi na Trindade, mas agora ele está falando como o Filho do Homem que venceu. A partir de sua ressurreição, foi empossado como rei sobre as nações. 2. O Senhor lhe disse que ele poderia assumir o reinado efetivo já. Reinado este que o Senhor, o Cristo, desenvolverá até colocar o último inimigo por estrado dos seus pés, ou seja, a morte. Então o Senhor lhe disse que ele poderia assumir este reinado efetivo já. 3. Bastava ele pedir, que o Senhor lhe daria as nações como herança e as extremidades da terra como sua possessão. 4. O Senhor, inclusive, lhe deu o direito de reinar com cetro de ferro e de quebrar as nações como o oleiro faz com vaso de barro, para fazê-las ser do jeito que ele, o ungido, o Cristo, quisesse. Ele, o Cristo, entretanto, decidiu lhes dar uma chance. A chance de, servindo a Trindade com profundo respeito e alegria, se arrependerem e se submeterem ao Filho. O Cristo do Senhor é o Filho do Senhor. Cena 5. O Cristo envia embaixadores, conhecidos como missionários, para todas as nações com a seguinte instrução: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 18 a 20. E a cena definitiva. Todos os que, crendo nessa mensagem, se refugiam no Filho, na condição de servo e aluno, são tornados no tipo de pessoa que é feliz. Uma vez que a Bíblia não diz o que é felicidade, mas diz que tipo de pessoa é feliz, é bem-aventurada. Essa abordagem pode levar a mais perspectivas. Cena 1, Deus constituiu o seu rei sobre o seu santo monte. Cena 2, os reis da terra e os príncipes se rebelam. Cena 3, Deus se ri deles e sustenta o direito do seu rei. Cena 4, o rei Cristo dá tempo para que os reis e os magistrados da terra se arrependam e se submetam. A Trindade, Deus, o Criador, reina de direito e de fato sobre tudo e sobre todos. Ponto. Este é o princípio básico. O fato da Trindade sustentar seres em estado de rebelião, uma vez que inclusive os seres em rebelião existem em Deus, uma vez que tudo existe na Trindade, o fato da Trindade sustentar tais seres
não fala da abrangência do reino da Trindade no sentido de governo obedecido, mas no sentido de como a Trindade governa, como a Trindade reina. A Trindade não precisa da submissão inconteste para reinar, porque sustentar a existência já é reinar. Só que este reinar vai chegar ao topo do relacionamento entre o rei e seu súdito, que é a conversão, a submissão. Então, sustentar seres nesse estado não significa que a Trindade tenha aberto mão da honra a que faz jus, mas apenas que está administrando essa retomada na relação rei e súdito. Aliás, o Salmo 2 anuncia o fim da tolerância para com a rebelião. Um tempo é dado à humanidade. Ponto. Ou seja, um rei é posto. Ele governará em nome de Deus, e todos devem submeter-se a ele. Reis e magistrados não querem reconhecer. Ele tem o direito de subjugar a todos por força férrea. Entretanto, prefere estender a todos a possibilidade da submissão voluntária. A igreja em Jerusalém viu nas ameaças das autoridades à liberdade de pregação o cumprimento desse salmo, abrindo espaço para que o que poderia ser considerado escatológico é, na verdade, histórico, porque o Salmo 2 é cumprido, ou seja, essa palavra tem seu cumprimento em toda a tentativa de calar a igreja. Toda a tentativa de calar a igreja é manifestação dessa rebelião que vai ter o seu auge no escatom, no último movimento da Trindade por meio do Cristo, na história como nós a conhecemos hoje. E essa interpretação dos apóstolos trouxe o que seria ou o que poderia ser considerado escatologia para dentro da história em curso, porque está acontecendo aqui e agora. De modo que o que poderia ser classificado como escatológico, é o que vai acontecer, a rebelião ainda se dará, tornou-se de fato o palco da história e uma forma de ver a história. Até porque o fim dos tempos, na perspectiva petrina, começa com a crucificação. Você vai ver isso em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. A igreja, nessa perspectiva, é tornada agência na história da manifestação ou demanifestação do governo desse novo rei. E também agência de advertência sobre o tempo de arrependimento e de consequente submissão que está sendo dado. Só que esse tempo, de fato, é agora. Porque a volta do rei, ou a volta do Cristo como rei, não pode ser prevista. Portanto, tudo que a humanidade tem, seja no contexto pessoal, seja no contexto comunitário, seja no contexto societário, seja no contexto nacional, seja no contexto internacional, o tempo que a humanidade tem é agora. Muito bem, a submissão pessoal se dá por meio da conversão. A submissão estrutural, ou seja, a submissão da sociedade organizada, é a adoção do gabarito de Cristo para promover a equidade na humanidade. Ou seja, o que é que o Senhor, o Cristo, o ungido, entende como equidade na humanidade.
E isso está em Mateus 25, de 31 a 40. Na visão do Cristo, haverá iniquidade quando toda a sede for saciada, toda a fome for mitigada, quando os forasteiros tiverem os seus direitos reconhecidos, ou seja, ninguém se sentir forasteiro, quando os nus, que é todo ser humano, porque a fragilidade humana é a sua nudez, quando a fragilidade humana for vencida, ou seja, todo ser humano tiver acesso à moradia, à vestimenta, à escola, a transporte, à saúde, a ser assistido nas suas carências, a saneamento básico, a forma de crescimento pessoal. Quando tudo isso for equânime, ou seja, igual para todo mundo, houve de fato justiça. Então, qual é o parâmetro de Jesus? Todo o que tem sede tem de ser dessedentado, todo o que tem fome tem de ter a fome mitigada, satisfeita, o forasteiro tem de ter o seu direito reconhecido, portanto, não ser tratado como forasteiro, ou seja, nenhuma discriminação será permitida, sob nenhuma hipótese, nenhuma segregação. As fragilidades são tratadas, ou seja, tem casa para todo mundo, tem roupa para todo mundo, tem transporte para todo mundo, tem escola para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem salário digno para todo mundo, tem acesso às necessidades básicas para todo mundo, tem o direito à alegria, à cultura, aos bens necessários para uma vida de qualidade para todo mundo, tem saúde para todo mundo, tem atenção a todos os que estão presos, é justo, é recuperador, é pedagógico. Então, isso são os meios de política pública que Jesus quer ver implantado em toda a sociedade organizada, seja bairro, seja cidade, seja estado, seja nação, seja internações. Internacionalmente tem de ser assim também. Então, isso é submissão estrutural ao Rei Cristo. Então, viver a vida abundante, ser feliz, que é fruto do Espírito Santo, ganha como contorno o seguinte: para as pessoas e para as sociedades. Por ação e condução do Espírito Santo, feliz será o que se submeter a Jesus. Pessoalmente pela conversão, estruturalmente pela adoção da exigibilidade do direito, onde direito é o que Cristo alista na sua fala em Mateus 25, 31 a 40. E assim essa pessoa, essa sociedade, essa nação evitará a gargalhada de desprezo do Altíssimo. Feliz é quem é poupado do furor do Altíssimo, que o pode confundir, seja pessoal ou seja comunitário. Feliz o que observa a ordem no universo. Tem uma ordem no universo que começa com a Trindade, que se manifesta através do Cristo e que deve desembocar nos relacionamentos humanos em todos os níveis. Então, feliz é aquele que observa essa ordem. Feliz é aquele que reconhece quem nessa ordem tem o direito, ou seja, que reconhece não só o direito do Rei ungido, do Rei Cristo, como, consequentemente, o ungido de todos os seres humanos,
consequentemente, o direito de todas as sociedades e de todas as nações. Então, o Espírito Santo está disposto a levar-nos a esse ponto. Aliás, é ele que pode nos levar. Feliz, portanto, passa a ser quem percebe essa lógica do direito e que essa lógica do direito é que deve estabelecer qualquer governo. Um governo que não se estabeleça pelo direito perde legitimidade. Então, feliz é quem se alia à exigibilidade do direito, seja como cidadão, como pessoa, seja como sociedade, como estrutura. Feliz é o prudente em seus atos, diante do direito daquele que governa o universo, que é o Rei Cristo, o Rei ungido. Portanto, feliz é o que serve a Jesus, o Rei, com respeito. E essa felicidade é obra do Espírito Santo, ou seja, esse ato de submissão a Jesus é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ser impedido nessa obra. Então, a rebelião é uma tentativa de impedir o Espírito Santo de produzir essa realidade na pessoa e na sociedade. Como já dissemos, na pessoa é a conversão que deflagra a adoção da nova natureza humana que vem com Cristo Jesus, e na estrutura é a submissão aos parâmetros que Jesus estabeleceu com princípios de equidade. Portanto, feliz é quem se refugia em Jesus, que realmente pode proteger tanto a pessoa quanto a sociedade do juízo vindouro. Considerações. Toda rebelião contra a Trindade, Deus, Criador, é inócua. E a questão é mais do que a inocuidade, é que toda rebelião contra Deus é rebelião contra a forma como é sustentado o funcionamento do universo, o que acaba se voltando contra o rebelde, confundindo-o. Como a gente vê, por exemplo, nas mudanças climáticas, que estão sendo produzidas pela rebelião humana a Deus, tanto pessoal como estrutural, pelo desrespeito do ser humano e das sociedades ao ecossistema. Isso é rebelião a Deus. É rebelião contra Deus. Então, o reconhecimento do direito de Deus, ou seja, de ter a honra que lhe é devida e de ter as suas criaturas tratadas com a dignidade que ele lhes emprestou, este reconhecimento sustenta o reconhecimento do direito de todas e de cada uma de suas criaturas. Essa consciência do direito é que estabelece o significado de governo. Quando os que se pretendem reis e magistrados relativizam essa lógica de sustentação da administração do poder, perdem o direito ao governo. Ou seja, quando elas não entendem que o Rei ungido, o Rei Cristo, estabeleceu um padrão de equidade que as sociedades como um todo devem buscar em todos os níveis, inclusive internacionalmente. Isso se dá, como eu já disse, nas relações pessoais também, pois embora não sejam, por definição, relações de poder ou de governo, ou não deveriam ser, são relações que não podem preterir ou prescindir o direito, ou prescindir do direito. Toda relativização do direito do próximo e todo desprezo para com o próximo é rebelião contra Deus e o seu Cristo. Então, o direito é uma tensão que não pode ser relativizada, porque a ausência de respeito ao próximo, que é seu direito, torna o amor
num fardo, quando deveria ser uma realização. Então, o pai reconhece o direito do filho, que reconhece o direito do pai, que reconhece o direito da filha, que reconhece o direito do pai. O marido reconhece o direito da esposa, que reconhece o direito do marido, que reconhece o direito do filho, que reconhece o direito da filha, que reconhece o direito da mãe, que reconhece o direito da filha, que reconhece o direito da mãe, que reconhece o direito do filho. O vizinho também é reconhecido no seu direito. Os bairros reconhecem-se nos direitos estruturais. Assim as cidades, assim os estados, assim as nações. O direito é uma tensão que não pode ser relativizada. Portanto, as nações também reconhecem os direitos umas das outras, ou seja, uma nação não pode decidir que vai assassinar o líder de uma outra nação, por exemplo, ou que vai vetar a essa nação o direito de comer através dos embargos, por exemplo. Não pode, isso é rebelião contra Deus. E isso torna o amor quase impossível, porque é quase impossível manter o amor ou buscar a unidade com alguém que não respeita o direito de quem o ama. Então, o Salmo 2 é o salmo que estabelece o direito de Deus, a sua honra e a sua glória, que passa pelo direito do rei ungido de ser adotado como rei, tido como rei, obedecido como rei, honrado como rei, que passa pela necessidade de as nações se respeitarem, que passa pela necessidade dos estados numa nação se respeitarem, das cidades num estado se respeitarem, dos bairros numa cidade se respeitarem, dos vizinhos se respeitarem, das famílias se respeitarem e de dentro da família as pessoas se respeitarem. A perda desse respeito, esse estado de guerra e de injustiça e de iniquidade, é resultado da rebelião da sociedade como um todo e de cada um em particular ao reinado, ao governo do rei ungido. A igreja é a agência que anuncia isso, que chama todos à conversão. Chama a pessoa à conversão a submissão pela conversão. Chama as sociedades à submissão pela adoção do padrão de direito estabelecido pelo Cristo, padrão de equidade estabelecido pelo Cristo. A igreja é a consciência da humanidade nesse sentido e é a agência do governo de Deus. O que quer dizer que a vida da igreja tem de ser pautada por esse respeito à Trindade e aos irmãos e irmãs. Lembrando que na vida da igreja, todos se sujeitam mutuamente uns aos outros. Não há relação hierárquica na vida da igreja. Se a gente fosse falar em hierarquia na igreja, a gente diria que a hierarquia na igreja é horizontal, o que é uma contradição de termos. Ou seja, não há hierarquia na igreja porque todos se amam, todos buscam a unidade uns para com os outros, porque a unidade é o significado do termo amor na Bíblia. Todos buscam a unidade uns com os outros. As diferenças na igreja
não são de autoridade, mas de serviço, porque todos se submetem uns aos outros por temor, por respeito, por submissão ao Senhor. Então a diferença é de serviço. Há serviços que são prestados por um grupo de pessoas e serviços que são prestados por outro tipo de pessoa, e cada pessoa tem um dom, pelo menos, uma ferramenta para abençoar o próximo. Que Deus, o Espírito Santo, nos leve a viver assim, como pessoa, como família, como comunidade, como sociedade, como nação, como família das nações. Amém.